Olá pessoas, lançou um novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e é claro que eu vou trazer aqui pra vocês e também um resumo do capítulo anterior que eu não trouxe aqui e eu vou trazer pra vocês. E sim, temos o Itadori aparecendo em Jujutsu Kaisen módulo, inclusive putado como um cara extremamente poderoso e de um nível muito acima daquele que é comum atualmente em Jujutsu Kaisen, verso de Jujutsu Kaisen, mas enfim. Temos também um problema ali com o Okotsu Tsurugi e principalmente com o próprio Maru, que saiu descontrolado devido ao seu terceiro olho, atacando aquele usuário de maldição de uma forma assim que é literalmente pra matar. De qualquer forma, ele também revelou que os Shimurianos têm um poder assim extraordinário e também de quebrar as leis naturais do mundo. Mas enfim, já vou explicar tudo isso pra vocês, trazer a review, mas antes obviamente eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. O filho do Sukuna despertou seu terceiro olho, assustando completamente todo mundo. Brincadeiras à parte, ele não é filho do Sukuna, mas é um alien. Basicamente, eles possuem aqui uma espécie de poder oculto através de um terceiro olho. Então, durante uma missão onde eles teriam que enfrentar possivelmente uma maldição de nível especial, ele acabou sendo desmaiado, deixando a luta contra esse vovozinho, sei lá o que é isso, completamente na mão do Tsurugi. Basicamente, esse velho Marmalade Boy, seja o que for, possui aqui uma maldição especial, um Shikigami, onde eles utilizam agulhas e linha de costura para vencer os seus adversários. Não só isso, mas também para costurar um novo disfarce para aquele velho. E essa maldição foi criada a partir de um menino em que ele amava tanto o primeiro ano do ensino fundamental que acabou surgindo esse bicho. Então, no momento em que a batalha já estava chegando ao seu ápice, Tsurugi utiliza aqui o domínio simples, justamente no estilo Madara. Inclusive despertou um interesse aqui naquele velho, onde ele pensou: esse moleque faz parte de uma das 3 antigas grandes famílias de feiticeiros. Então ele é uma pessoa com um dom físico de restrição celestial, que troca energia amaldiçoada por altas habilidades físicas. Quando o Tsurugi parte pra cima com tudo, meio que atacando pra eliminar. E pra piorar a vida desse cara, simplesmente chegou aqui a Ryuta, e os dois juntos então conseguiram finalizar aquela criatura, pelo menos é o que eles achavam. Até porque dentro daquela maldição gigantesca estava o verdadeiro corpo, que simplesmente sai e pergunta: acabou a energia? Porém não dá tempo deles fazerem nada, ambos são atingidos. No momento em que eles seriam finalizados, simplesmente o velho e todo mundo nota que as coisas estão flutuando, e nada mais é do que o Maru deitado ali, ativando o seu terceiro olho, inconsciente ou consciente, vai saber. Provavelmente vem um nível de poder apelão no nível especial, algo que se não vê no mundo Jujutsu nessa linha do tempo há pelo menos algumas décadas. Encerrando assim o capítulo 5 de Jujutsu Kaisen módulo. O Maru inconsciente tem mostrado o verdadeiro poder dos Shimurianos, revelando que eles são tão poderosos e perigosos quanto o Sukuna em Jujutsu Kaisen. Basicamente, durante a luta contra aquele velhote em que o Tsurugi tava tomando o maior pau, o Maru, que tava desacordado, se levantou. Isso porque, pelo visto, ele perdeu o seu controle para o terceiro olho. Ele mesmo olho se abre completamente, utilizando um poder aonde aquele velho chega a babar, e seria tão forte que ele tá me induzindo a confusão mental. Em instantes, ele mesmo já recebe aqui um ataque da sua própria agulha, em que já foi o suficiente para desestabilizar ele, inclusive não tava nem conseguindo manter o espírito guardião dele. O Maru então já simplesmente arremessa aqui uma pedra na direção daquele cara. Inclusive a própria pedra faz aqui uma curva durante o seu arremesso. Enfim, ele já leva um soco, sai voando pra longe, o Maru já aparece do seu lado. Logo mais atrás dele, metendo aqui um chutão que causou um grande impacto a ponto de quebrar tudo em volta. O próprio Tsurugi, que tava ali simplesmente assistindo, pensa que: Maru, você era tão forte assim? Não, tem algo diferente nele. Nisso, eles vão parar dentro de um ginásio onde tem diversas bolas de basquete. O Maru continua olhando e avançando. Enquanto isso, lá de cima, simplesmente o irmão do Maru está assistindo e diz: droga, Maru, como pôde perder o controle assim tão facilmente? Você é realmente um irmão muito estúpido. Porém, mal sabe os humanos que isso pode causar simplesmente uma guerra. Finalmente mostrado o Itadori em Jujutsu Kaisen módulo. Os seres humanos vão precisar da ajuda dele, até porque simplesmente vai rolar uma guerra entre humanos e alienígenas. Bom, durante a luta do Maru, que estava inconsciente contra aquele velhote, o irmão dele, que assistia tudo, simplesmente dizia que ele era muito estúpido em perder o controle dessa forma. Lembrando que o Maru simplesmente fica com os 2 olhos abertos e menos o terceiro olho. O irmão dele possui o terceiro olho aberto e consegue controlar todos os seus poderes. Ele inclusive pensa: isso pode fazer com que os terráqueos nos ataquem a partir de agora. Mas talvez essa seja uma boa oportunidade, até porque quando a guerra começar, nós temos Dabura do nosso lado. Ou seja, essa brincadeira pode ocasionar uma guerra sim. Enquanto o Maru tá simplesmente utilizando antigravidade, enquanto a maldição tá de olho no Maru e tentando bater de frente, coisa que ele percebeu que não vai fazer, ele pensa: por que estou me lembrando disso logo agora? Da única vez na minha vida em que fui derrotado e tive que usar toda a minha força pra fugir. Lembrando de um carinha que tava bem encapuzado e pelo olho dele é exatamente muito parecido com o Itadori. Bom, se não for o próprio Itadori, provavelmente é alguém da sua linhagem e deve ser um cara extremamente forte comparado ao Maru com o terceiro olho aberto. Enfim, os dois saem aqui numa luta corpo a corpo bem acirrada, porém, obviamente, o Maru vai ganhando vantagem ao ponto de estompar aquele cara de uma forma completamente humilhante, dando um verdadeiro
primeiro soco, onde ele sai voando dali e acerta em uma piscina. No momento em que ele sai da piscina, levando com ele muita água, até porque ele possui muita força, o Maru utiliza uma técnica amaldiçoada onde faz aquilo tudo virar gelo. Ou talvez algum tipo de cristal, mas no geral ele pensa, a técnica amaldiçoada dele consegue distorcer as leis da natureza. No momento que ele ia finalizar aquele cara, o Tsurugi entra na frente pra defender, dizendo, já chega, Maru, e os dois caem no chão, e ele, assim, só de ter recebido esse ataque, por mais que foi defendendo, foi capaz aqui de destruir ele. Ele pensando, eu sabia, ele está inconsciente. Enquanto o irmão do Maru lá de cima diz, é impressionante como ainda consegue se mover mesmo com esses ferimentos, no caso pro Tsurugi. Mas essa situação em si não é ruim. Tudo bem se o Okotsu Tsurugi machucar o Maru, e o contrário também é válido. Os feiticeiros Jujutsu e o quartel-general não são tão unidos assim. E aposto aqui, entre nós terráqueos, também temos alguns extremistas cabeça dura. Pessoas que querem se aproveitar dos alienígenas, mas não querem aceitá-los. No caso aqui sendo o pensamento do Tsurugi. E os extremistas são os caras que sempre estão procurando um motivo pra começar uma guerra. Por isso que não posso deixar o Maru matar um terráqueo, mesmo que seja um usuário de maldição. Enquanto o irmão do Maru diz, mate-o de uma vez, ô Maru. Enquanto pensa, um jovem que não tem culpa de nada vai gerar um melhor motivo do que apenas um velho que cometeu crimes. Mas por um outro lado, o Tsurugi não quer que o Maru seja o estopim da guerra. Naquele momento ele tenta acordá-lo, gritando com ele e segurando seus ataques, dizendo, acorde agora, nós vamos nos tornar vizinhos, não é mesmo? Enquanto o irmão mais velho do Maru está de olho. Naquele momento ele sente alguma coisa e simplesmente entra na frente do ataque, fazendo com que o Maru desacorde. No momento que ele desacorda, o próprio diz, merda, o que foi que eu fiz?